Graça e paz. Nós já estamos ao vivo para a nossa live aqui pelo Instagram. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Então, na quarta, às 16 horas, e na sexta-feira, Deus abençoe o irmão Fabiano, esposa, Gilcele Rebouças, meu irmão, graças a Deus. Eu te amo muito, meu irmão. Também estou aprendendo a amar muito essa família do irmão Fabiano. Deus abençoe o irmão e sua esposa. Nós vamos fazer essa nossa leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, e o capítulo 18. E hoje eu gostaria de lhes falar, o Ian, meu obreiro, a respeito da perseverança. Lucas 18, perseverança. E versículo 1, Evangelho de Lucas, Ian, coloca aí por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 18 e versículo de número 1. É a parábola da viúva. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E nós vamos fazer uma leitura devocional nesse texto hoje sobre a questão da perseverança. Hoje, ao meio-dia, nós falamos do perdão e eu quero falar de virtudes cristãs, porque nós estamos com muitos cristãos e poucas virtudes cristãs. Eu vou repetir de novo, nós temos muitos cristãos, mas nós temos pouca gente com as qualidades, com as virtudes que o cristianismo provê, que são marcas distintivas do cristianismo. Então o que acontece? Jesus, ele está aqui falando da sua vinda, no capítulo anterior, e ele diz que essa vinda será uma vinda repentina, e ele diz que os homens estarão como nos dias de Noé, indiferentes, como nos dias de Ló. Ele diz que eles estão atrelados, amarrados ao materialismo, eles compram, vendem, casam e dão em casamento e não perceberam. Mas isso é assunto para outra live. E aí Jesus resolve contar uma parábola sobre a perseverança.
perseverança na oração. Isso é uma questão de disciplina espiritual. Então, ele vai contar uma parábola, uma história, para ilustrar esta disciplina espiritual chamada perseverança. E por que eu resolvi falar em perseverança hoje? Porque eu sempre tenho dito, e se você olhar para trás, você já construiu muitos alicerces, mas poucas casas ou talvez nenhuma. Se você olhar para a sua história numa retrospectiva, você vai, Deus abençoe a Aline, você vai perceber que dentro dessa história você começou infinitas coisas. Mas infinitas coisas você deixou também pelo meio, ou sequer deu alguns passos. Você não criou o hábito, a disciplina da perseverança. Nós temos gente que abandona casamento, nós temos gente que abandona faculdade, nós temos gente que abandona emprego, nós temos gente que abandona até a vida. Que para de viver e fica esperando a morte, porque falta a disciplina da perseverança, porque não aprendeu a perseverar. E aí Jesus diz e contou-lhes uma palavra. O narrador Lucas diz que o motivo pelo qual é o que a gente chama de parábola com contexto. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, orar com perseverança. Grande Thalita. Já está famosa, viu, Thalita? Jesus disse que havia numa cidade um certo juiz, ele não dá nome. Ele deixa para que o seu auditório, para que os seus ouvintes se identifiquem com esse juiz, ou se identifiquem com a viúva. E aí ele diz o seguinte, que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Então, era difícil imaginar um tipo de juiz como esse. Porque os juízes eram estabelecidos justamente por temerem a Deus. E este juiz do qual Jesus está falando talvez seja um juiz que se revoltou contra Deus. Um juiz que se rebelou contra Deus. Um juiz que o coração endureceu de tal maneira que era impossível abrandar-lhe o coração por meio de apelos feitos a Deus. Mas era alguém também que desprezava os homens. Sabe por quê? Porque quando eu e você, e aqui nós temos que dizer que é uma leitura devocional, mas sem fugir aos princípios do texto, sem inventar coisa, sem dizer o que o texto não diz. Então esse juiz estava de mal com Deus e esse juiz estava de mal com os homens. Ele era alguém como muita gente que você conhece. Alguém que rompeu com tudo, alguém que, por falta de perseverança, porque talvez
ele podia ter visto muita injustiça, ele podia ter cometido muita injustiça, ele podia ter sido subornado muitas vezes, ele pode não ter tido a perseverança e a paciência para esperar de Deus. Porque quando você está nessa função, você tem que ser um instrumento no meio. Você tem que ter Deus numa ponta e o outro lá na outra ponta, e você como um mediador. E aí o que acontece? Esse juiz, ele não perseverou. E aí o que aconteceu? Ele ficou, a primeira coisa que a gente aprende, ele ficou de mal com tudo e com todos. Ele ficou de mal com a vida, ele ficou de mal na vertical, ele não temia mais a Deus, ele, veja que ele é, Sérgio, Deus abençoe, Deus abençoe, certo, Silva. E o que acontece? Ele não temia mais a Deus, e como consequência ele não tinha respeito, ele não tinha admiração, não tinha ninguém acima dele. E quando eu e você negligenciamos a comunhão com Deus, quando eu e você negligenciamos a perseverança na oração, em momentos de crise, porque o momento aqui é um momento de crise da volta de Cristo, a tendência é que o nosso coração vá se embrutecendo, vá endurecendo, vá se petrificando, e a gente começa a perder o temor a Deus, e a gente começa a não ter mais paciência de esperar que Ele haja, e a gente começa a não dar ouvido a mais ninguém. Por incrível que pareça, um pombinho pousou na janela. É a primeira vez que ele pousa na janela. Então o que acontece muitas vezes, nós estamos assim, por falta de... Porque se você não perseverar em comunhão com Deus, se você não perseverar em comunhão com o Altíssimo, à medida que nós perseveramos em oração, à medida que nós perseveramos em comunhão com Deus, o nosso coração é um coração sensível, é um coração compreensível, é um coração esperançoso, é um coração que está em sintonia com o Criador e sabe que Deus sabe a hora de agir, que Deus sabe a hora de fazer, e que muitas das coisas que acontecem no mundo não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com os nossos problemas. Tem a ver conosco, tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com os nossos erros, tem a ver com a nossa fragilidade humana, tem a ver, que é como eu chamo a nossa natureza caída. Tem a ver com as bobagens que fizemos, com as escolhas mal feitas. E aí o que acontece? Aquele homem agora está de mal com todo mundo. E meu amigo, quando nós estamos de mal com Deus, quando nós não estamos em relação, em sintonia, em harmonia com Deus, nós não estamos mais. Ninguém presta. Ninguém é bom o suficiente, porque se Deus não foi, você imagine o ser humano, e é por isso que você vai ver gente que ninguém presta, que ninguém é bom o suficiente, que ninguém está falando a verdade, que a vida parou.
porque não aprendeu a liçãozinha chamada de perseverança. De perseverar em alguma coisa. Se você observar, são pessoas que desistiram de quase tudo. São pessoas que no arrobo começam. Mas da mesma maneira que começam, se prostram pelo caminho. E porque se prostram pelo caminho, e porque desistem de lutar, e porque levam uma retada na cabeça, são pessoas que estão de mal com Deus, são pessoas que passam a não temer a Deus, que passam a ignorá-lo e que passam a viver na dimensão de que ninguém é bom, ninguém é referência, de que está tudo já decidido. E aí Jesus disse que esse tipo de juiz era assim. Mas Jesus diz que no extremo oposto, o juiz era a maior autoridade, a pessoa investida de mais poder naquela sociedade. E aí Jesus podia ter colocado um sacerdote para o embate. Jesus podia ter dado o exemplo de alguém rico, de um fazendeiro, mas Jesus coloca na escala social a pessoa mais baixa. A pessoa que ocupa o último degrau da escala social. É tanto que no judaísmo e na Torá, que nós protestantes chamamos de Pentateuco, nós cristãos, Deus é o Deus da viúva, Deus é o Deus dos órfãos e dos estrangeiros, porque são 3 categorias que estão desamparadas. São 3 categorias que estão em total dependência dos outros, porque não tem filho, não tem marido, porque são pessoas que não têm ninguém. E Jesus diz, havia também naquela cidade uma certa viúva. Não diz quem era a viúva. Jesus, quando conta história, ele deixa que eu e você descobramos. Eu sou a viúva ou eu sou o juiz? Eu estou mais para o juiz de mal com a vida, de mal com Deus, azedado, amargurado, decepcionado, parado, frustrado. E eu não vejo ninguém bom, todo mundo é ruim, tudo está perdido, tudo está decidido. Ou porque eu resolvi parar de lutar. Porque nós temos um monte de gente que vive morrendo e gente que morre vivendo. O que é isso, pastor? Gente que vive morrendo é gente que está viva, mas já morreu há muito tempo. Desistiu da luta, desistiu da perseverança, desistiu da vontade de lutar pela vida. A primeira paulada que levou, a segunda, a terceira, a quarta paulada, ele e ela já desistiram da vida, já entregaram os pontos, já jogaram a toalha e já disseram, não brinco mais, estou fora da brincadeira. É igual aquele menino que você vai brincar com ele, todo mundo já foi menino. E que de repente ele se zangava. Como no meu tempo, olha que faz tempo, tinha aquele menino que só jogava futebol porque ele era o dono da bola. E o grande problema é porque, ele só jogava bola porque ele comprava a bola, porque ele era ruim de bola. E aí, quando ele se zangava, ele botava a bola debaixo do braço e dizia assim, acabou, não tem mais. Aí agora tem uma viúva aqui.
Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Jesus disse que agora tem uma pessoa que tinha tudo para não lutar mais. Viver a vida, chegar a uma certa idade, a uma idade avançada, não tinha marido, provavelmente não tinha filhos, tinha tudo para... tinha um adversário ainda, alguém que estava com ela no litígio, alguém que ou estava cobrando alguma coisa, ou a devia alguma coisa, mas alguém com quem ela estava lutando. E a lição para nós é de perseverança. É de alguém que tinha todos os motivos para dizer: eu estou idosa, eu já fiz a minha parte na vida, eu não tenho mais ninguém, sou eu. Eu posso agora sentar na varanda e ficar vendo a vida. Eu não vou mais me meter em problemas. Se alguém quer lutar, que lute só. E ela tinha tudo para dizer: olha, quem sou eu, uma pobre viúva, a última na escala, para lutar com alguém na justiça e ainda por cima conhecendo o juiz. Mas o que acontece? A Bíblia diz que ela ia ter com ele, ela não teve medo de enfrentar alguém que não temia a Deus e que não respeitava homem nenhum. Que era alguém que já causava temor. Que era alguém que nem todo mundo tinha coragem de bater na sala dele. Mas ela resolve ir lá, e ela é a virtude desta mulher, a principal que Jesus quer destacar é a virtude da perseverança. Socorro, Deus abençoe. Sofia é o nome da minha neta. Eu quero mandar um abraço para Sofia e para Sarinha. E aí o que ela diz? Faze-me justiça contra o meu adversário. E Jesus diz que ela é perseverante, ela está lá sempre. Então ela levantou uma bandeira, ela tem uma luta, porque como eu disse, tem gente que vive morrendo, e tem gente que morre vivendo, tem gente que diz assim: Pai, enquanto o Senhor não apagar a chama, enquanto os meus olhos não fecharem, enquanto o ar não for embora, enquanto eu puder me mover, enquanto eu puder abrir os olhos, o Senhor vai me ver na batalha. O Senhor não vai me ver entregando os pontos. O Senhor vai me ver na perseverança. O Senhor vai me ver lutando. E não importa se o juiz é bonzinho ou se ele é de mal com o mundo, de mal com tudo e com todos, com o céu e a terra. Não importa, eu vou bater na porta dele. E o que ela queria, o que nós queremos nessa perseverança, justiça.
Tem um monte de gente que na sua perseverança, e principalmente na perseverança na oração, nós temos aí a Letícia, amor da minha vida, é minha sobrinha neta, é meus querer, é uma bênção, é filha da Thalita. Deus te abençoe, Letícia. O tio tá com saudade. O tio ama muito essa moça linda. Letícia é minha sobrinha. Pessoal, eu quero dizer aqui que eu a amo muito. Elas ficam felizes porque eu tenho 3 filhas, 3 netas e muitas sobrinhas. E as amo demais. E aí muitas vezes quando eu esqueço o nome de uma, a outra fica assim meio... Eu falo o nome de uma, a outra fica chateada. Então vamos lá. Esta mulher, ela pede justiça. Porque nós temos os famosos cultos da justiça divina, que muita gente que está lá não está pedindo que é justo. Está perseverando mais em coisas totalmente contrárias à vontade de Deus. Está orando para Deus dar um rapa, uma rasteira, puxar o tapete do chefe para ela sumir, porque tem que prosperar. Tem um monte de gente que persevera, mas persevera em coisas erradas, em coisas injustas, que na injustiça ele é o campeão. Mas o que essa mulher está pedindo é faze-me justiça. E nós imaginamos que quando a gente pede a coisa certa e quando a gente persevera no que é certo, esse certo vem com facilidade. E não é assim que ensina o texto. O Ministério da Saúde Espiritual adverte: lê a Bíblia com cuidado, fará muito bem a sua alma e a sua vida. Então nós vemos aqui que apesar dela estar em busca de justiça e não do marido da outra, porque tem gente que pede oração nas igrejas para Deus dar o marido da outra. Tem gente que pede oração na igreja e que está buscando a Deus para ver se ele consegue arrumar um dinheiro de forma desonesta. Tem gente que está na igreja como se Deus fosse dele e não do outro. Aí eles são os feiticeiros de Cristo. Se é que a gente pode dizer assim. Será que ia ser a mão do papai? É pesada. Papai tem a mão pesada. Brinque comigo para você ver. Como se Deus fosse só dele. Como se Deus jogasse no time dele. Torcesse para o time dele. E eu sempre brinco que São Paulo, debaixo de Palmeiras, ensinou aos coríntios que eles deviam ser santos, porque todo santo que se preza teme ao leão. Fica para você essa charada. Então o que acontece? Agora nós temos alguém que está clamando, alguém que tinha tudo para não lutar, alguém que tinha tudo para já estar aquietada, alguém que tinha todos os motivos, o Daniel Gomes, Deus abençoe, grande Daniel. Alguém que estava já no fim da vida. Mas, irmãos, é a questão da teoria da relatividade. Tem gente que, no nosso olhar, do nosso ponto de vista, ela está no fim da vida. Porque ela já está com a idade avançada. Mas tem gente que está no fim da vida bem novinho, meu filho. Tem gente que você olha e a vida já se foi faz tempo, e ele está para baixo, ela está para baixo, ele já parou de lutar, e tem gente que está lá que a gente pensa que está no fim da vida e recomeçou, e luta, e vai atrás de justiça, e persevera e não desanima. Então isso é uma questão de ótica, de ver.
De que lado? Então essa mulher diz assim, faze-me justiça contra o meu adversário. Ela disse, eu tenho um inimigo. Eu tenho um adversário. Eu tenho alguém que não me deixa descansar, nem na velhice. E ela chega lá e diz, faz-me justiça. E como eu disse, a gente pensa que quando a gente pede justiça, vem ligeiro. Quando a gente pede o que é correto, vem ligeiro. Nem sempre. Nós precisamos muitas vezes e precisamos sempre de uma coisa chamada perseverança. Mesmo que aquilo que a gente peça seja o correto, esteja estritamente de acordo, balizado, direcionado no caminho da palavra de Deus. Muitas vezes nós precisamos esperar. Precisamos ter paciência, porque lembre-se. Quero que você lembre disso. Vou chegar bem perto. A vida não é apenas resposta de oração. A vida é uma carreira para chegar a um final. Vou repetir de novo, a vida não é um Deus que chega e abre portas, um Deus que faz a gente prosperar, bem-sucedido. A vida é uma carreira para se chegar a um final. E nessa carreira, Deus vai agregando valores à nossa vida, como o perdão, que eu já falei hoje, como a perseverança. Eu vou fazer uma série de lives sobre as virtudes cristãs, porque cristão sem virtude cristã é a maior incoerência do mundo e nem cristão devia ser chamado. Então nós temos aqui alguém e ela vai buscar a justiça e ele diz assim, aí ele pensa, e por algum tempo não a quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, desculpe. Todavia, como esta mulher, essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Ele agora começa a refletir, a empreitada daquela mulher serve de exemplo para um juiz injusto, mal-humorado, ateu. Ateu não, porque ele é alguém que está de mal com Deus, ele não teme. Ele crê, mas não teme. Tem muita gente assim que crê, mas não teme. Que crê, mas o temor passou, foi longe. E esta viúva, ele diz assim, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, ele começa a refletir em como é a vida dele por causa daquela senhora de idade avançada. Então eu quero dizer uma coisa, quando eu e você perseveramos em oração, e essa perseverança vem acompanhada de um relacionamento com Deus, de uma comunhão estrita com Deus, aí nós vamos ser modelos, nós vamos ser paradigmas, nós vamos mexer com consciências insensíveis, nós vamos tocar gente que era intocável, nós vamos sensibilizar o insensível, nós vamos incomodar o incomodável, nós vamos fazer pensar aquele que já tinha tomado uma decisão de dizer minha vida é assim, está tudo perdido. E nós vamos mexer com gente que mesmo que não queira mudar, está disposto a mudar a vida dos outros. Certo? Porque esse juiz aqui, ele não quer mudar, mas agora está refletindo e ele está dizendo, olha rapaz, essa mulher é perseverante. Eu tenho que aprender uma coisa, esta mulher perseverante, e quando eu olho para a cara desta senhorinha, eu percebo que ela não vai desistir. Eu percebo que esta mulher não vai desistir, que todo dia ela vai estar aqui no meu escritório, que todo dia ela vai bater, que todo dia eu vou ver esse rostinho.
que todo dia eu vou ver esses cabelinhos brancos, que todo dia ela vai estar aqui com essa bengalinha dela. E que mulher perseverante. E aí ele diz assim, então eu vou fazer justiça, para que ela não venha aqui, porque eu sei que enquanto eu não fizer, ela não desiste. E foi isso, é esse espírito que Jesus diz, batei, batei e abre-se-vos-á. Pedi, pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. Deus nos ensina a perseverar, a nadar contra a correnteza. E nesse nosso aprendizado, Deus vai nos utilizando como slide, como folha de papel escrito, como lição para gente que de outra maneira jamais ouviria. Você já imaginou alguém falar de Deus para aquele juiz ateu? Aí ele resolve fazer justiça. Então persevere. Termine algo. Conclua algo. Vá em frente, levante-se. Comece a fazer alguma coisa. Oh, Andréia e aquele, Deus abençoe André e aquele, é aquele, né? Deus abençoe aquele, Deus abençoe poderosamente. Pessoal, se eu não pronunciar o nome direito é porque daqui é muito pequeno. Então o que acontece? Ele resolve agora fazer justiça. Chega uma hora, meu irmão, que a nossa perseverança, Deus abençoe. Chega uma hora onde a nossa perseverança chega ao fim. Ao fim, ao objeto. Ao fim de aquilo, de nós fazermos tanto aquilo, que aquilo passou a fazer parte do nosso caráter. Aquilo foi introjetado. Aquilo agora, de tanta gente fazer, é como assim? Aqui em casa, eu e a Cecília somos assim, diferentes. A Cecília é daquela de acordar, às vezes, com tudo escuro. E ela é de dormir cedo. Geralmente a gente fica mexendo com o outro e eu mexendo com ela, porque ela dorme cedo, mas também ela acorda de madrugada. Eu já tenho muita dificuldade para dormir cedo. Eu vou deitar e fico estudando e leio aqui, e gravo as mensagens, e leio os livros, e boto no celular, e depois boto aqui o fone no ouvido e vou me ouvir lendo, e aí eu boto uma música instrumental ao fundo, para que eu possa ler o livro, e quando eu estiver cansado eu continuar ouvindo, e às vezes quando eu dou fé, tem quase 4 horas da manhã, então eu tenho uma dificuldade para dormir cedo, e também tenho uma dificuldade muito grande para levantar muito cedo. Então cada um de nós tem coisas na vida, desde os meus tempos de faculdade, que eu aprendi a estudar de madrugada. Então hoje eu tenho muita dificuldade para estudar durante o dia. Então quando você vai fazendo as coisas, Deus vai introjetando em você, você vai sendo alguém que se torna perseverante de tanto ter que correr atrás. Deus não dá de primeira, e Deus diz, meu filho, vamos lá, vou te dar, vamos pro treino. Vem pro treino, vem comigo. E aí Deus diz, deu uma carreira, aí rapaz, você tá lento. E aí Deus diz, vem de novo, e Deus diz, tá lento. Até que chega o dia que não precisa mais Deus chamar, você levanta, está tão acostumado que você sai para correr. Você pode perguntar a qualquer atleta, qualquer corredor, que quando ele começou a correr não tinha graça.
Era um negócio cansativo, que ele corria alguns metros e já estava com a língua que parecia uma gravata, mas depois não, aí ele sai correndo pelo meio da rua. Eu encontro alguns aí correndo pelo meio da rua, irmãos, até da família, pessoas que correm e que, coitado, o pé é uma hora em cima da calçada, uma hora no asfalto, é um sobe e desce. Mas são pessoas que pegaram prazer em fazer isso, em correr. E assim, Deus nos ensina, ele, meu filho, venha cá, que nós vamos para a corrida da perseverança. Eu vou ensinar você a correr e eu não vou deixar a vida ser fácil para você, porque eu quero ensinar meu filho, minha filha, macho réio, ele diz assim, olha, eu vou ensinar você a correr, eu vou ensinar você a andar, eu vou ensinar você a ser perseverante. Aí a gente diz assim, pai, mas a perseverança é tão difícil, por que o senhor não me dá logo de primeira? Ele diz, porque eu não sou um Deus balcão, porque eu não sou um Deus supermercado, onde você vem só para buscar as coisas. Eu sou o pai, e na minha paternidade responsável eu quero marcar você com as características, e eu não quero que você diga por aí que é meu filho e desiste diante do primeiro obstáculo. Eu quero que você seja a minha imagem e semelhança, e eu nunca desisti de você, e você não pode ser alguém que desiste. Você tem que ser alguém que vai e vai até o fim, para que as pessoas possam olhar e dizer, esse homem, esta mulher é perseverante. E aí Jesus chega, depois de contar tudo isso, ele arremata dizendo assim, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Você pensa que Deus só fala por meio de santo? Você pensa que Deus só fala por meio daqueles que andam de paletó e gravata? E que de repente parece que são outras pessoas que ficam assim, meu Deus e meu Pai! Eu quero te dizer nesta hora, meu irmão! Eu brinco com alguns amigos de que negócio é esse? Você está aqui embaixo, a voz é uma, quando você começa a pregar, você se transforma. Ele vira um personagem. Meu amigo e minha amiga, eu sou brincalhão, eu tenho uma veia brincalhão, eu tenho vontade de fazer um quadro, e eu estou pensando ainda em ter tempo para fazer esse quadro. É um quadro humorístico, como aquele, meu amigo e minha amiga, fale minha irmã. Pastor, mas o senhor não tem medo de ser mal interpretado pelos irmãos? Não. Não estou mais preocupado com crente de igreja. Não estou mais preocupado com crente que encaliçou o coração e que não quer mais ouvir, que acha que já sabe tudo, que pode julgar todo mundo, e que está preocupado com coisas periféricas, e que confundiu o templo de Deus com o prédio onde ele vai, com gente que não vai mais para lugar nenhum, com gente que 6 meses, só porque deixou de cortar cabelo, de usar bermuda e de pintar as unhas, acha que está liberto, de gente que cultiva ódio. Eu tenho vontade de pregar para gente que está com o coração sedento, para gente que diz assim, não estou contente comigo mesmo, não estou contente com a minha vida. E aí Jesus chega e diz assim, olha, você escute o que diz o injusto juiz. Porque Deus muitas vezes fala comigo, com você, por pessoas que a gente não esperaria. Como eu sempre conto a história do Bial. Um dia eu cheguei em casa da aula e estava no Big Brother. E era um dia, uma quinta-feira posterior à festa, e o Pedro Bial disse, pessoal,
Ontem vocês aprontaram todos, e ele disse, foi. E aí não há pecado. Rafa, minha filha, meu grande amor, essa minha filha primogênita, o grande amor da minha vida. Peço oração por ela. Eu amo muito essa filha. Tenho aqui uma foto dela do meu lado sempre. Certo? Ela é meu grande amor. E eu quero lhe dizer uma coisa hoje. Quando o Bial olha e diz assim, não há pecado aí, o povo diz, não, aqui vale tudo. Ele diz, mas onde não há pecado, também não tem perdão. Porque hoje eu falei sobre perdão, mas ninguém deve perdoar todo mundo. Basta! Deus não perdoa todo mundo. Deus perdoa quem se arrepende. A mulher não deve perdoar o marido que todo dia dá um soco nela. Que nunca se arrepende, que vai matá-la. E aí ela fica lá, oh Deus, eu estou perdoando o bichinho. Vai chegar um dia em que ele vai lá e vai matar você. Então a gente deve perdoar quem se arrependeu. Então muitas vezes Deus vai falar comigo, com você, por meio de pessoas estranhíssimas. De pessoas que a gente não esperava, e a gente diz, epa! Então esteja atento. Deus não fala só por meio de crente. Tem crente que quer crente para tudo. A gente diz assim, irmão, você precisa de um psiquiatra. Ele diz, onde é que tem um crente? Eu digo, não, meu irmão, estou falando de tratamento, não é de igreja, não. Tem gente que quer um psicólogo, um professor crente, tudo crente, botar os filhos no meio dos crentes. Irmão, ser crente é uma benção. Ser crente é uma maravilha, mas você conhece uma igreja cheia de crente que não tenha problema? Que a irmã não se engalfinhe com a outra, que uma não fale da outra, que um irmão não brigue, e que se bobear, ele não paquera a mulher do outro, que é irmão ali. Tem problema, irmão. Tem problema. Mas nós imaginamos que crente é alguém que não tem problema. A gente imagina assim, a gente faz uma coisa, a gente diz assim, venha para a igreja que os seus problemas vão se acabar. Meu irmão, quem dizia isso era o Caceta e Planeta, e acabou. Caceta e Planeta que dizia assim, seus problemas se acabaram. Era a turma do Caceta. Levaram uma cacetada da vida e saíram com a morte do Bussunda. Certo? Era gente que estava no auge. Nós temos gente que estava no auge, que foi embora. Como os Mamonas Assassinas, como Cacete Planeta. Gente que está no auge. Mas, meu amigo, auge duradouro, auge perpétuo, só Deus, só Jesus Cristo, só o Espírito Santo. Eu e você temos que estar sempre batendo o pé assim no chão para ver se a gente ainda está em pé. Então tem muita gente que pensa que indo para a igreja e que se tornando cristão, agora tudo vai ser resolvido. Pastor, então qual é a vantagem? É porque Deus vai trabalhar a minha vida e a sua. Deus não vai levantar os pesos por nós, mas vai nos dar força para levantar. Deus não vai resolver os problemas por nós, mas vai nos ensinar sabedoria para resolvê-los. Deus não vai fazer por nós, mas vai nos capacitar a fazer. Aí a vida fica diferente. Porque não são os problemas que diminuem, somos nós que crescemos à medida em que andamos com Deus. Eu ouvi a história do primeiro escalador de montanhas do Everest. E ele era um americano. E aquele homem tentou subir o Everest, tentou subir, e sempre no meio do caminho ele falhava. E ele dizia, mas... Um dia ele bateu lá embaixo, no pé da montanha, e ele disse, monte, vou te dizer uma coisa.
você não vai crescer mais. Não tem como você subir mais um palmo. Mas eu estou melhorando a cada dia. Eu estou treinando a cada dia. Eu estou aprendendo novas técnicas a cada dia. E eu vou conseguir escalar você. E um dia ele cravou a bandeira dos Estados Unidos no alto do Everest. Então a perseverança, a gente diz assim, problema, você pode até crescer, mas eu vou vencer. Porque eu não vou desanimar. Aí Jesus diz assim, ouvi o que diz o injusto juiz. Aí ele conclui e diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Nós muitas vezes queremos que Deus responda, mas nós não clamamos a Ele nem de dia, quanto mais de noite. A gente não clama, e quando clama é uma oração sem graça, que só Deus para aguentar. Aquela ladainha todo dia, que eu não sei como é que Deus aguenta a mim e a você, grande Hamilton. Só Deus para aguentar mesmo. Todo dia a gente se ajoelha e pede as mesmas coisas do mesmo jeito. E a gente faz até um script. Isso quando ora. E a gente às vezes fica com raiva. Ah, eu pedi a Deus. Pediu quantas vezes, meu filho? Não, eu sei lá, eu pedi uma. Não, a Bíblia diz os que oram a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, existem dois pontos de vista na questão do tempo. É o ponto de vista nosso e o ponto de vista de Deus. O nosso, muitas vezes, parece tardio. Parece que Deus está demorando. Porque nós queremos tudo às pressas. Nós somos meninos mimados. Nós fazemos aquilo que a gente odeia. Todo mundo tem raiva, tem ódio. E pastor, ter ódio não é... Não, ter ódio do que é errado não é. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, Deus odeia o mal, Deus odeia a injustiça. Ter ódio não é pecado. Do que eu tenho ódio, aí sim. Porque tem horas que eu e você, a gente tem ódio de menino chato. De menino mimado, que a mãe faz o que quer. Que ele dá chute na perna dela e ela vai e bota um chocolate na boquinha dele para adoçar. Deus abençoe. Então, o que acontece? Tem muita gente que acha que Deus é assim, é essa mãe que não tem moral. Essa mãe que o menino esperneia, que o menino é apressado, que o menino quer comer fora de hora. Aí ela entope o menino o dia todo. Ela gasta com ele um absurdo. E quando chega na hora do almoço, ele joga a comida fora. Porque ela não o disciplinou e a gente pensa que Deus é assim, que se a gente ficar de lundum, se a gente ficar melindrado, se a gente ficar com raiva, ele diz, calma meu filho, eu preciso de você. Vai embora não, calma que o papai está aqui, o papai vai dar. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não se deixa persuadir pelo lundum. O Deus da Bíblia não desiste das lições que quer nos dar. O Deus da Bíblia não desiste de nos ensinar e de nos transformar, porque nós somos seus representantes na terra, seus filhos e filhas, representantes visíveis de um Deus invisível. Aí diz assim, ainda que tardio, aí olha a resposta de Jesus para mim e para você. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, do ponto de vista nosso, está demorando. Jesus disse que do ponto de vista divino é depressa. Então, nós temos que saber qual é o ponto de vista que nós estamos vendo a vida. Porque do nosso ponto de vista, demora. Deus está demorando. Do ponto de vista divino, é depressa. Mas é depressa se você aprender a perseverar. Aprendeu a lição?
Meu filho aprendeu a lição, já fez tudo direitinho? Amém. Então agora pega o bombom, agora pega o doce. Já aprendeu a correr atrás? Já aprendeu a perseverar? Ah, então agora pegue o bombom. Agora você merece o bombom. Mas não adianta querer o bombom chorando, esperneando, querendo dar chute nas minhas pernas, até porque se você der um chute nas minhas pernas, o papai vai lhe dar uma paulada. Com Deus não é assim, não tem menino mal educado, só tem menino e menina educado. Então saiba, a vida é uma tremenda educação. A vida é um forjar em ferro quente. A vida é um modelar de Deus. E se você não está disposto a ser forjado, trabalhado e modelado e transformado, então não ingresse no cristianismo. Daniel, Deus abençoe. Vou repetir, a vida é um verdadeiro modelar, trabalhar, forjar em ferro quente. A vida é assim, se você não está disposto a ser trabalhado, a ser implantado, a ser carimbado com as impressões divinas, não adianta, porque Deus quer colocar suas impressões em nós. E a de hoje que nós estamos estudando é sobre a perseverança. E aí Jesus diz assim, ele faz uma pergunta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele diz, olha, do jeito que a coisa vai, do jeito que vocês estão, meninos e meninas, do jeito que vocês estão mimados e querendo tudo em cima da hora, e querendo que o Pai se adeque a vocês e não vocês à agenda do Pai. E querendo o antropocentrismo, o homem no centro, e não o teocentrismo, Deus no centro. Ele diz, quando eu vier, será que ainda alguém perseverou para ter fé? Eu vou encontrar alguém com fé genuína. Eu vou encontrar alguém que ainda está me aguardando, porque vocês estão aí, e a qualquer momento vocês chutam o pau da barraca, vocês desanimam. E ele diz, quando o Filho do Homem vier. E é uma pergunta, se você não notou, tem lá. Ele deixa em aberto para nós respondermos. Achará fé na terra? Então, meu irmão, sem perseverança não há. Sem perseverança, a resposta a esta pergunta é não. É dizer assim, Senhor, nós vamos desistir. Se o Senhor não der logo o que a gente está precisando, se eu for com esse negócio de querer forjar o nosso caráter, talhar a nossa vida, de querer imprimir, e que isso leva tempo e de pessoa para pessoa ainda pode levar mais, a resposta é não. Então quando Jesus vier, todo mundo já abriu, todo mundo já correu, todo mundo já saiu da brincadeira, todo mundo saiu da live. Mas se nós aprendermos a grande lição da perseverança, aconteça o que acontecer, quando Jesus vier, nós estaremos à sua espera, de pé e firme. Que Deus abençoe até às 20 horas. Deus é contigo. Amém.